Manual dos Magos e Magas Modernos. Sortilégios. Sortilégio vem de adivinhação, que vem de divinare, ou divos. Até muitas vezes, para agradar uma moça, a gente a chama de diva, que é deusa. O sortilégio propõe algum perigo? Sim. Por quê? Foi o que nos fez cair na Atlântida. A queda Atlântica foi totalmente uma guerra mágica. Vou explicar por quê. Imagina você confiar tudo nas mãos de algo que é independente. Isso é energia. A energia, ou melhor, a onda, perceba que mesmo em uma observação bem científica, ela penetra qualquer estrutura. Isso, inclusive, é o que torna uma bomba atômica tão eficaz. Ela cria onda. Primeiro temos a onda eletromagnética do desencadear da radiação. Temos também a onda de rádio, que é usada em telefones celulares hoje em dia, iPads, iPhones, que atravessa qualquer lugar. Então a energia em forma de onda, ela não respeita tempo e espaço. Ela só chega. Ela tanto passa numa favela cheia de boca de fumo, como ela entra nos lares mais requintados. E ela não vê cara. Talvez veja coração, porque ela tem o seu próprio nível de consciência, e seu nível de consciência com certeza é acima da massa. Não é uma consciência racional em que o homem possa entender, se não se tornar um pouco mais elevado em compreensão e chegar perto de uma compreensão de onda. Você teria que esquecer por alguns momentos que você é massa e que é criatura. Terias que entrar no nível do Criador. Então você imagina pegar uma criança e confiar a ela, por mais astuta que seja a criança, confiar a ela valores seus. Pegue uma criança, como se fazia antes com pombas, né? Muitas vezes não dava certo, a rota mudava, a própria intempérie desviava a atenção, o sonar, o GPS natural do animal. E o valor ia cair em outro lugar. Imagina uma criança. Mesma coisa, mesmo sendo humana. Não muda muita coisa. Não por ser criança, mas por ser humana. E o humano, tanto ele pode devagar, né? Devagar eu digo, não de velocidade, sim, mente devagando, né? Pode se dispersar, ou simplesmente pela inocência mesmo, não sabe que aquilo é um valor. Então a energia é a mesma coisa. Então é perigoso, sim, mas não proibido. Ninguém está cagando regras aqui, desculpa a expressão grosseira. Mas é verdade, você pode usar, só que tem a consequência. Né? Você pode pegar e fazer o que quiser da sua vida. Você pode roubar, matar, se vingar, trair, mas tudo isso tem consequência, não para a evolução do outro, para a sua. Apenas de você que está falando o erro. Você não faz erro para ninguém. Porque mesmo se aquele está recebendo o seu erro e você está recebendo o erro de outrens, é porque você, além de ter portabilidade, você tem um fator arquivado que permite que isso aconteça em dois aspectos, que pode ser um teste, porque você anda muito bem, ou porque você andou muito mal e deve quitar aquilo que você tirou do lugar.
o desequilíbrio. Então, quando você força amor, força a questão do ódio, força a questão dos valores, né, do dinheiro, força a questão da saúde, você, na verdade, está quebrando um ciclo natural que automaticamente não é que ele vai se revoltar ou vai te punir. Ele simplesmente vai passar por cima de você. Seria como você querer pedir ou causar uma evolução fora do seu tempo. Se não é época de evoluir, por exemplo, Kali Yuga, o que vocês entendem como isso? É ferro, é para experimentar mesmo a matéria. Não quer dizer que você já não pode abreviar, quantificar uma compreensão de Satya Yuga. Mas a Kali Yuga ainda é presente. É a mesma coisa. Aquelas pessoas que comem arroz, feijão e arrotam caviar. Isso aí é uma piada. Aquele que quer ser maior do que pode ser grande. Um anão se olhando no espelho é grandão. Um raquítico se olha e pensa que é um bombadão de academia. Você pode fazer isso, só que não procede. Não acontece na íntegra. Não está acontecendo aquilo. Está se fantasiando, ou seja, criando uma camada em cima de uma parede podre. Na questão do amor, veja que se você forçar com qualquer trabalho, vai dar certo. Como? Eu não deveria estar falando isso aqui, mas eu acredito que o público do meu canal tem um pouquinho mais de abertura para entender as coisas de forma mais equilibrada, sem interesses. Porque eu não quero criar karma para você e estarei criando para mim se eu fazer alguma apologia a isso. Você pode praticar o que você quiser, mas eu tenho que deixar aqui o que eu vi de quando eu era jovem, né? Insensato, eu era cabeça ao vento, então eu vi as consequências. E eu, como já tenho a questão das projeções extrafísicas, eu uno um ponto a outro, porque daí eu estou vendo o que eu estou fazendo. Ok? É como você dirigir embriagado e não embriagado, lúcido, sóbrio. Vai ter diferença. Então você vê quem errou. Se você está sóbrio, você vê se o outro errou a lhe dar uma pechada, ou se foi você que deu uma rateada. Né? Esses vídeos têm que ser bem linguagem pop para nós entendermos, conversando como amigos. Como se estivéssemos jogando baralho ou xadrez, uns com os outros e trocando ideias. Então, na questão do amor, o que acontece? A pessoa, ela possui a outra como? Ela cobre seu ovo áurico com apenas uma única imagem, uma imagem estática e totalitária. A pessoa já não vê mais nada. Não quer dizer que você está produzindo artificialmente um amor, um interesse, uma afeição real do outro por você. Digamos que você é um desses tipos de magos ou magas, né, que nada tem a ver com bruxas. Bruxas são seguidoras de Britia, que é a mesma conotação de Hera, Afrodite, né, Luna, Ísis, a deusa mãe, o eterno feminino. Não tem nada a ver com isso. Esses modismos, por isso que eu coloquei Manual do Mago e Maga Moderno, esses modismos, eles são bem doentiamente humanos. Nós queremos mudar tudo com talismãs, com símbolos. Não que o símbolo não seja a senha para o valor, mas só que senha, veja no seu cartão, não é o valor. Tanto que você esquece da senha, você pode fazer outra. O valor está lá onde ele
existe. Mas, dentro desse simbolismo, existe muita coisa que sofre uma movimentação, sim, mas não é definitiva. A magia ela é aleatória porque, além de magia ser estudo da luz, nada tem a ver com sortilégio, com milagres. Tanto é que temos taumaturgos, que são aqueles que creem, fazem, ou creem que fazem, ou esperam milagres, ok? O que é que acontece afinal? Quando você quer despertar amor artificial no outro, você liga um ponto, um fio, imagine um fio tênue, vermelho, até o coração do outro. Só tem uma coisa: se aparecer alguém nesse interim mais interessante, você não consegue se desligar do outro. Então o outro está com correspondência com você, como se fosse uma veia. Então tudo que está acontecendo nele, no coração dele, vai acontecer com você. Se você produz angústia, vai acontecer com você, porque você se liga karmicamente com o outro, por fios invisíveis energéticos. Porque estamos falando aqui de energia. Esse vídeo é dedicado à manipulação da energia. E qual os seus entraves e também vantagens. Na Atlântida foi exatamente assim. O que é a magia? A magia é um poder dado, é a própria vida. Veja que a vida, ela não pode ser contestada. Não dá para saber o que é vida. Você vê as criaturas vivas, não a vida. Você jamais viu a vida. Possa aqui já viu também o que é uma existência. É uma existência. Né? Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Então isso mais ou menos você entende já. Mas na questão da energia, ela é independente, porque é ela que faz, que cria, inclusive a criatura que a usa, a que manipula. Então, a própria criatura que está manipulando a energia é uma manipulação de energia, transformada em massa, né? E ainda muito inconsciente, porque senão não usaria a magia assim. Então, a magia é quase igual à liberdade. Você pode ter, mas não pode exercer. Se lembrem que eu já falei, a liberdade do meu vizinho termina onde a minha termina, e vice-versa. Então eu tenho liberdade e ao mesmo tempo eu não tenho. Eu tenho liberdade para fazer algumas coisas, outras sem consequência não. A magia é a mesma coisa. A magia eu posso usar a meu favor, inclusive tem técnicas que eu uso com a caixa magnética do Reiki, o Reiki, que ali você coloca o símbolo, então aquela caixa deve estar sempre limpa, sempre magnetizada, mas é o símbolo que carrega a caixa. A caixa se torna um circuito fechado. Então, para você não ter que, por exemplo, pegar a sua energia, como acontece no sortilégio, colocar algo ruim seu, o que é de pior num ser humano, ligado ao chakra cardíaco do outro. Há uns também que fazem magias de fazer o outro pensar em si. Mas daí você usa um chakra superior, que é o do meio da testa, o terceiro olho. Mas como ele olha para dentro, ele realiza as coisas dentro. Então tudo que você desejar lá vai acontecer dentro. Só que daí você prende aquela imagem dentro de você. Porque o chakra não sabe fazer outra coisa a não ser realizar. Ok? Então, fora o karma que você está colocando, você pagará caro por isso, porque já coloca karma num chakra que era 0 km, que é o da garganta, pelo que a gente fala, né? E aquilo que a gente não fala, mentindo, ou falando em verdades, achismo, tudo isso criou um karma agora na quinta raça, no chakra que era para expressar a verdade da consciência humana. Agora temos um chakra de visão, de atração, que é do meio da testa. Tudo se instala aqui quando você quer. Ele está criando karma também, então você está colocando karma no Budi.
E por usar mal esse chakra do pensamento abstrato e também do amor búdico, tudo se converte ao contrário. Podemos ver que aqui não há amor. Mulher não consegue amar o mesmo homem. Um homem não consegue amar a mesma mulher. Basta aparecer uma mais interessante. Não por ser melhor ou pior. Não é nessa conotação adjetiva. Mas sim por ser novo. Né? Nós vivemos de loopings, né? De repetição. Então a gente quer sempre fugir da repetição. Mas ao mesmo tempo a gente é apegado à repetição que é chamada existência. É uma insistência. E dentro dessa insistência, a vida é tão vazia que a gente quer preencher com magia, com milagres, com coisas assim que nos preencham, poderes. Só que poder não é um poder humano. Não se pode. Não há que se poder. Porque se você tiver o poder do mundo, você fará todos os outros seres perder seu poder. Seu poder pessoal, seu poder posicional, seu poder expressivo, comunicativo. Você não deixaria o outro acontecer. É o que mais acontece. Esse poder a gente tem de atrapalhar ou piorar as coisas. Melhorar raramente. Então a magia ela deve ser muito bem cuidada e respeitada, levada a sério, porque a magia ela é tão consciente, tão sensata, perspicaz, que há pessoas fazendo sortilégios de colocar no trabalho pólvora. Porque se a pessoa levar ao fogo, porque toda pessoa que tem uma certa instrução mágica, ela entende que o fogo renova tudo, transforma tudo. Então, quer dizer, quebra o feitiço. Mas muito cuidado. Se você ver algum trabalho ou algo que você suspeite, não leve ao fogo. Pode ter pólvora e por aquele pseudomago saber que ele não tem poder prático, ele coloca um adicional de algum componente material para que, no caso, não der certo energeticamente, dê certo materialmente, como a pessoa se acidentar através da ignição de uma pólvora ou algum fluido que pegue fogo, né, inflamável. Muito cuidado que tem muitos aí fazendo isso. Então não é magia, é simplesmente ser vergonhismo, como a gente chama no popular, bem assim. Né? São pessoas brincando de varinha mágica, brincando com fogo, porque nisso do fogo ela também se queima. E o que pode acontecer também quando você vai aplicar uma magia de ódio para outra pessoa? É importantíssimo a pessoa do bem, como você, entender como funciona o mal, para você ter o empoderamento no bem. Porque o mal, ele escancara, ele deixa você saber como ele faz. Não tem nada de muito secreto, apesar deles fingir que são secretos, na verdade são discretos. Eles só não falam tudo, como algumas escolas iniciáticas e religiões. Então, quando você faz um sortilégio para alguém, por que o outro pode ser afetado? Tem até um termo no africanismo que é Egbe Oron. Egbe Oron é a comunidade monádica entre a comunidade Iorubá da África. Também instalada aqui no Brasil, tem sedes. Eu acho muito interessante porque é muito parecido com a visão teosófica, cosmogônica, né? Que há sim um nível de consciência, não é um lugar nem um tempo. É um lugar onde as mônadas escolhem. Então lá você afirma com sua comunidade. Então quer dizer, você encontrar seu nome, que é mágico, seu nome mágico, não é seu nome, é o nome do seu grupo.
Então, seu grupo é você, como aconteceu com o Criador e as criaturas. A criação e o Criador. Você é um desmembramento, uma célula daquela que representa aquele grupo e afirma lá: eu vou vir com uma carga, com um registro, né? Vamos dizer, um protocolo. Aí há alguém que você não deve conhecer, porque você já teve um encontro que criou o seu karma lá para trás, para você voltar. Então você está voltando mediante o envolvimento com aquilo que não deveria ter se envolvido, porque o seu trabalho era outro. Se envolveu com aquela menina, com aquele menino, volta aqui. Aí o que que acontece? Você ou aquele ou aquela se atraem, talvez ocultamente, sem um ou outro saber, ou sabe e rejeita. Aquela pessoa vai fazer um trabalho. Vamos dizer, vai na cartomante, na bruxa, né? Claro que cartomante não faz esses trabalhos, mas eles associam isso. A bruxa também muitas vezes não faz trabalho, ela faz apenas o culto à natureza, né? De Perséfone e tudo mais. Culto à mãe. Mas eles acham que é assim. Ou vão lá mesmo no na terreira, vão lá e pedem. Tem algumas linhas sim que fazem, né? Até cobram. Prestam esses serviços. Não sei se estão na Constituição, na legislação como lícitos, né? Tipo liberados. Mas acontece, vemos aí pelas ruas, a propaganda em postes, tudo mais. A pessoa vai lá, se liga àquela pessoa, como ela combinou na sua comunidade monádica de que viria, né, teria encontro, a proximidade com aquela pessoa, mas não deve criar laços kármicos e sim ajudar aquela pessoa em sua evolução, seu desenvolvimento, acaba se envolvendo amorosamente. O que que acontece? Ele quebrou o juramento entre a sua própria comunidade, que é ele mesmo. Então é mentir para si mesmo. É assim que se cria karma, com aquilo que você pensa que é bom para você. Porque você se esquece. Você faz questão de esquecer. E sabe por que a gente esquece? Porque quando entramos, vejam bem, o homem tem de 60 a 300 milhões de espermas. Diz que 300 milhões é que sai tipo numa ejaculação completa. Então você tem 300 milhões de almas ligadas a você. E você é responsável só por uma de cada vez. Então, uma de cada vez é a vitoriosa. Então você tem que tratá-la muito bem. Você tem que dar a recompensa a ela. Então, se você que veio de um sistema desse, vamos dizer, um processo desse, você é o vitorioso. Teve que batalhar entre muitos outros, talvez da sua mesma comunidade monádica. Né? Teve que competir, não querendo. No passar a consciência que é microcósmica para dentro de um gameta, seria como você espremer ou colocar num triturador algo abrangente, algo maior que o canal transmissor. Então vai tirar apenas o sumo por um lado e o bagaço, vamos dizer, o resíduo para outro. Então o que que acontece? O resíduo vira corpos e a substância ela acaba perdendo. Como dizem, água encanada não é bom para a saúde. Você sabia? Sabia que há magia na água encanada? Que cada dobra, ela passa em alta velocidade, ela cria elétrons. Ou seja, ela solta elétrons e essa água vem eletrificada, destruindo seus órgãos. Até teve mestres aí, inclusive um guru, que eu não vou citar aqui, notório tudo, ele falou: cuidado, não beba muita água, mas beba água o suficiente. Não fique o tempo todo como o médico diz, porque ele não sabe a parte sutil da água. Muita água você carrega de eletrólise
o seu corpo, chega um ponto que você já não consegue mais raciocinar. Aí apaga seu fogo corpóreo, você pode ter uma pressão muitíssimo baixa, também hipotensão também mata. Mesma coisa, você está com o corpo muito quente, não tomar água, é verídico. Não tomar água assim de supetão, ainda mais com temperatura elevada. Não, com temperatura baixa, perdão. Porque pode sim produzir um choque termocorpóreo. Voltando para a questão da magia. Então você não deveria conhecer aquela pessoa, não deveria fazer isso, não deveria, como tem muita gente que atrai dinheiro e se torna uma maldição. O fulano de tal não morreria naquele carrão, não morreria naquela mansão se não tivesse o carrão e a mansão, não é mesmo? Para que ele tenha morrido, até reagiu ou não, covardemente morreu, volta para sua comunidade monádica, eles o colocam num canto. Não, você agora já não tem mais autonomia. Ou vamos te jogar lá de novo. As tuas próprias partes te jogam aqui. Te espremem de novo e nisso sai a substância principal que deveria ser viés de ligar você em tempo útil e breve, já a consciência, né? Acontece com algumas crianças que vêm prodígio, né? Crianças índigo, o que você quiser chamar, cristal, né? Inclusive eu vim dos anos 70, eram as crianças índigo, né? Que são muito, sim, espirituais, né? Abstratas. Eu sempre fui meio abstrato, eu queria fazer um foguete no fundo do meu pátio, né, com sucata de um avião que eu vi num ferro velho. E chorei muito para minha mãe, e minha mãe não podia me dar, até pelo absurdo para ela de como ela iria transportar aquilo. Então, entendam a magia, o estudo da luz. Não brinque com a luz, caso queira se apaixonar pelas trevas. Paz reverencial a todos.